Boa tarde, pessoal. Essa aula de hoje é sobre estequiometria. A gente vai começar falando desse assunto mais teoricamente. Na verdade, a gente já começou esse assunto desde algumas aulas atrás. Tá? A gente falou inicialmente sobre o que é o mol, né? Falamos aí sobre a relação do mol com a quantidade de moléculas, com a massa e com o volume de substâncias, certo? Vimos aí algumas leis também, chamadas leis ponderais e volumétricas, e essas leis são as leis que literalmente norteiam os cálculos químicos que vamos fazer a partir daqui, são chamados de cálculos estequiométricos. Esses cálculos estequiométricos, para que hajam esses cálculos estequiométricos, tem que haver reações químicas envolvidas. E, cara, a gente falou há pouco tempo também sobre reações químicas e balanceamento de reações, então eu acho que isso não é muito algo lá de trás, né? Eu acho que está bastante frequente aí já na cabeça da gente. Nas últimas semanas a gente tem falado a respeito desses tópicos, na verdade, nos preparando para essa aula de hoje, que é extremamente importante, talvez a aula mais importante até então que a gente tenha tido online, pelo menos comigo. E aí, pessoas, é o que eu estava falando antes, que, cara, toda prova de vestibular tem pelo menos uma questão de estequiometria. Se você não souber fazer estequiometria, é uma questão a menos na certa mesmo, tá? Então, é importantíssimo entender esse assunto. Vamos lá para a lista. Vou compartilhar aqui a tela, e aí a gente chega lá. Olha aí. Bem, então, estequiometria, a gente já falou aí na semana passada sobre leis ponderais e, antes disso, falando das relações entre o mol e algumas grandezas, como quantidade de moléculas, volume molar ou massa molar também. Né? Nessa aula de hoje, a gente vai ver como essas teorias, né, essas leis ponderais, elas se aplicam a um exercício como de vestibular. Né? Geralmente, ele vai me dar informações sobre uma determinada substância e ele pede para que eu encontre uma outra informação de uma determinada outra substância. E, cara, isso é um problema difícil de ser resolvido, porque geralmente essas questões elas trazem muita informação no enunciado. E isso complica muito as coisas, porque toda vez que a gente vai tentar entender o que a questão está me pedindo, né, isso se torna um complicador já desde o início. Então, saber interpretar aí essas questões, na verdade, talvez seja o ponto mais complexo dessas questões, na verdade. Né? E se você sabe legal a teoria por trás, que são basicamente as leis ponderais, você sabe resolver um cálculo estequiométrico, só basta aí quebrar a cabeça um pouquinho. E olha, eu vou ser sincero com vocês, depois que você aprende a fazer cálculo estequiométrico, isso não se torna um empecilho, não se torna um problema real no vestibular, tá? Na verdade, é o tipo de questão que você bate o olho assim, estequiometria, eu sei fazer. E aí tu sabe fazer aquilo e tu briga com a questão até o final e consegue chegar no resultado. Isso é tipo aquela parada gratificante, né? Tu chega no resultado da questão e tem lá nas alternativas, né, a resposta. E aí, cara, é a melhor parte disso tudo, tá? Então, vira e mexe, vocês vão ver eu entrando aqui, porque toda vez entra alguém na sala. Boa tarde, Giovanni. E aí, cara, é uma parada que você precisa saber fazer, tá? Lá na hora da prova vai fazer toda a diferença, tá? Isso daí está sempre presente em questões. Então, saber cálculo estequiométrico é imprescindível, beleza? Bem, olha só. Aqui eu coloquei uma definição do que é essa tal estequiometria, é um nome feio, né? Olha, a estequiometria é a forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química. Ponto. É isso, tá? Então ele quer que eu calcule a quantidade de reagentes ou produtos em uma reação química. E a gente já viu como é que se calcula a massa, como é que se calcula volume, fora e dentro da CMDP. A gente viu várias maneiras diferentes de se relacionar o mol, né, com massa, com volume, com moléculas, enfim. Mas, cara, em nenhum dos casos que vimos anteriormente, a gente viu isso relacionado a uma reação química. E aí, essas grandezas, essas transformações que a gente está vendo aqui, ó, mol,
né, ele equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, certo? Essa relação aqui de número de mols com molécula, 1 mol equivale a isso, 6 vezes 10 a 23 moléculas, que é chamada de constante de Avogadro, ou número de Avogadro. 1 mol de determinada substância é igual à sua massa molar. A gente também já viu como é que se calcula a massa molar. Massa molar é a soma das massas dos átomos que compõem uma molécula, né, em 1 mol. Essa massa geralmente é medida em gramas por mol, ou seja, em 1 mol tem aquela quantidade em gramas. E volume molar, que equivale aqui a 22,4 litros de volume para cada 1 mol. Isso nas condições normais de temperatura e pressão, que significa, na verdade, aqui, esse infográfico está um pouquinho errado, tá? Significa, na verdade, aqui, ó, 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, CNTP é o nome disso, condições normais de temperatura e pressão. 0 graus Celsius e 1 atm. Nessas condições, o volume ocupado por 1 mol de um gás é de exatos 22,4 litros. Exatos, na verdade, não. É um valor aproximado, para ser sincero. Tá? E aí, essas transformações a gente viu lá naquela aula sobre mol, lá atrás. E a gente já viu como é que se calcula o volume, como é que se calcula moléculas, como é que se calcula massa. Isso daí já não é tão novidade assim. Mas, cara, nessa aula de hoje a gente vai ver como é que isso aparece dentro de uma reação química. E aí que o bicho pega, né? Porque tudo com bananas eu sei fazer, mas com, né, sei lá, laranja não dá, né? Eu não sei fazer com laranja, só com banana. É sempre mais complicado quando envolve os símbolos químicos, envolve, né, uma reação balanceada ou não, e isso tudo complica bastante as coisas aqui, para ser sincero, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Bem, existem alguns passos, na verdade, que você sempre deve seguir antes de começar a realizar a resolução de um cálculo estequiométrico. Tá? Bem, esses passos, né, dentro desses passos, a gente já vai incluir aqui, ó, primeiro, a necessidade de envolver uma reação química balanceada. Mano, se não tiver uma reação química numa questão de estequiometria, significa que você tem que escrever essa reação química, porque as informações estão no enunciado da questão. Então, você geralmente tem, praticamente, quase todas as vezes, a reação é dada na questão. E você não precisa se preocupar muito com isso. Mas, nem sempre essa reação química ela é dada na questão. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que extrair as informações do enunciado e montar a reação na qual esse cálculo estequiométrico está envolvido. Beleza? Então, todo cálculo estequiométrico envolve uma reação química. Ah, professor, mas eu já fiz questão aí envolvendo mol que não tinha reação química na questão. Mano, então não era estequiometria, era só cálculo químico simples, básico e não era um problema, né? Aqui, estequiometria sempre envolve uma reação química, beleza? Então se a questão não te deu uma reação química, você provavelmente vai ter que montá-la a partir das informações dadas no enunciado, ok? Além de montar essa reação, mais importante talvez até seja balancear essa reação, mano. Se você não tiver essa reação balanceada, os seus cálculos não vão dar certo. E aí você tem que seguir lá aquelas regras de balanceamento de reações, lembram? Regra do macho. Mano, a gente falou de algumas coisas dessas há pouco tempo atrás também, tá? Como é que se balanceia? Primeiro se balanceia lá os metais, depois ametais, carbono, hidrogênio, oxigênio. Toda vez que você tem uma reação, o ideal, na verdade, é você conferir se ela já está balanceada ou não. A gente vai ver aí nos exercícios depois algumas questões em que ele me dá a reação, mas a reação não está balanceada. Você precisa primeiro corrigir o balanceamento para posteriormente realizar os cálculos químicos. Tá? Bem, isso é a primeira coisa que você precisa conferir lá, é a reação química dada na questão ou não. Você tem que ter uma reação e essa reação tem que estar balanceada. Isso é a primeira coisa. Bem, a segunda coisa que você vai fazer nesse enunciado, tá, é conferir as informações que foram dadas na questão, ok? E comparar com as proporções estequiométricas. Ou seja, você vai pegar lá aquelas informações que a questão me deu, por exemplo, ela vai me dar lá uma determinada massa de determinada substância.
E aí você faz o quê? Você sublinha lá essa substância, né? Você marca, né, aquilo ali, ou destaca de alguma maneira para você não se perder, porque geralmente é tanta informação no enunciado de uma questão de estequiometria que se você não se organizar, esse bagulho vai ficar complicado, beleza? Então, a primeira coisa aí para facilitar a sua vida é descomplicar as coisas, né, evidenciando o que é importante naquele enunciado, como, por exemplo, as informações de massa, volume, ou até mesmo a pergunta da questão, que é o que a questão quer que você encontre. Ela geralmente te pede para encontrar um volume, ela geralmente te pede para encontrar uma massa, ela geralmente te pede para encontrar uma quantidade de moléculas, e aí você vai lá e sublinha isso daí, que é a pergunta da questão, é o que ele está te perguntando, é o que ele quer que você encontre na questão, beleza? Isso é muito importante, tá? Para se organizar, o raciocínio se tornar, né, mais fluido na sua mente, isso vai facilitar bastante as coisas. E aí, você compara as proporções com que essas substâncias na reação estão relacionadas. Por exemplo, quando a gente tem uma reação química, a gente vai passar ali para uma reação aqui em cima. Olha só, a gente volta aqui nessa parte de baixo. Eu tenho aqui essa reação, esse primeiro exemplo aqui, né, onde eu tenho 2 cobres, Cu, com 1. Como é que eu sei que é 1? Quando não aparece esse coeficiente estequiométrico na frente, é porque ele vale 1, beleza? Então, aqui eu tenho 1O2, beleza? Formando 2CuO. Essa reação ela já está balanceada. Como é que eu sei que ela está balanceada? Porque todos os átomos que eu tenho antes da seta, ou seja, nos reagentes, eu também tenho depois da seta nos produtos. Ok? E aí, reparem que a proporção é essa daqui, né? Olha, 2 cobres, 1 oxigênio, 2 óxidos de cobre. Então, ele me diz aqui nesse enunciado, né, nesse texto, na verdade, ele quer saber o quê? Primeiro, ele quer saber qual é a massa do óxido cúprico. Bem, óxido cúprico é o CuO. Beleza, é isso ali que ele quer saber. Então, já sublinhei ali a pergunta da questão, né? O problema, né? E ele quer saber o quê? Ele, a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Cobre metálico é esse cara aqui, e óxido de cobre é esse cara aqui, beleza? Então, reparem que o O2 não foi importante em momento algum no enunciado dessa questão. Na verdade, ele não quer saber nada sobre o O2, assim como ele também não me deu informação nenhuma sobre o O2. Tá? Ele só me perguntou sobre o Cu e sobre o O2. E aí vai um questionamento bem importante. Tá? A gente falou lá em leis ponderais que a primeira lei ponderal me diz que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. A lei de Lavoisier, certo? Bem, se eu não sei a massa do O2, eu não consigo encontrar a massa do CuO, professor. Então não dá, né? Bem, dá sim, cara. Dá sim. Sabe por quê? Porque a segunda lei também me permite dizer que os coeficientes estequiométricos dos reagentes e dos produtos, né, fixam uma proporção entre eles nessa reação. A gente falou disso na aula anterior, né? E as massas desses reagentes e produtos também seguem essa proporção. Ou seja, se eu sei a massa do cobre, eu consigo, de alguma maneira, encontrar a massa do óxido de cobre. Beleza? O óxido cúprico aí, como ele chama. Ok? E olha só, ele me diz que por meio dessa equação, vemos que há uma relação de cobre metálico e óxido cúprico, CuO. E repare que essa proporção é de 1 para 1. A gente simboliza dessa maneira aqui, ó, 1, 2 pontinhos, 1. Ok? Bem, por que de 1 para 1? Se são 2 cobres para cada 2 CuO, eu tenho, na verdade, uma proporção de 2 para 2. Mano, é a mesma coisa, né? Então, se você diz que eu tenho 2 cobre para cada 2 CuO, bem, é a mesma coisa que dizer que eu tenho 1 cobre para cada 1 CuO. Faz sentido? Eu ainda estou seguindo a mesma proporção. Eu não estou fugindo dela. Ok? Então, eu ainda estou obedecendo a segunda lei ponderal, que é a lei das proporções fixas. Ok? Vamos lá? E aí? Sabendo aqui, analisando aqui, então, essas proporções, a gente consegue voltar lá, olha, lá embaixo, e continuar aquele raciocínio lá da última coisa que a gente precisa fazer, que agora é realizar os cálculos
envolvidos aqui nessa questão, né? Ele quer que eu relacione esses dados, ou seja, as informações que ele me deu no enunciado e as informações que ele pede para eu encontrar em uma regra de três só, que me permita chegar no resultado, ok? E aí, malandro, é aí que mora o problema, porque muita gente ainda não sabe como monta uma regra de três. E aí a gente vai resolver esse bagulho agora, tá? Vamos lá, isso daí não é o bicho de sete cabeças, ok? Bem, eu tenho aqui, então, deixa eu só posicionar a página de uma maneira que fique mais claro aqui. Eu quero saber qual é a massa do óxido cúprico. E ele me deu uma massa de cobre metálico, ok? Então, os dados importantes são o cobre, que é o que ele me deu, informação, e o óxido cúprico, que é o CuO, beleza? O O2 não me é importante aqui no caso. Para vocês terem uma noção de o porquê que esse O2 não é importante aqui no caso, já que, pô, se a primeira lei se aplica, eu preciso saber a massa do O2 para saber a massa do CuO. Se a gente fizer uma analogia, por exemplo, com uma fábrica de bicicletas, vamos supor que eu vá ter uma fábrica de bicicletas e eu sei que uma bicicleta leva lá uma quantidade específica de peças, certo? Eu sei que numa bicicleta eu tenho um garfo, um guidão, um quadro, um par de pedais, né? Duas rodas também. Então, vamos supor que na minha fábrica, né, eu vá me ater aí apenas a algumas peças maiores, como por exemplo as rodas e o quadro. E eu sei que a proporção em uma bicicleta são de duas rodas e um quadro para uma bicicleta. Reparem que eu estou me referindo aí a proporções, como na reação química que a gente viu agora há pouco, né? Dois cobres, um O2, formando dois CuO. Maravilha. Bem, eu tenho agora duas rodas, um quadro, uma bicicleta, certo? Vamos supor que no meu estoque, no estoque da minha fábrica, eu tenha lá 10 rodas e eu tenha 6 quadros. Bem, reparem que nesse exemplo eu consigo ver a quantidade de bicicletas que eu conseguiria formar com o que eu tenho no meu estoque. Bem, pensa só, 10 rodas. Eu consigo formar quantas bicicletas com isso? Eu consigo formar 5 bicicletas, sacou? Bem, e os 6 quadros que eu tenho? Os 6 quadros, na verdade, eu só vou usar 5, porque um quadro está sobrando, eu não tenho roda para aquele último quadro. Ficou claro isso? Então, reparem que eu nem precisei saber quantos quadros eu tinha para saber só pelas rodas quantas bicicletas dariam para ser feitas. Então, aí já fica bastante claro que eu não preciso realmente saber quantos O2 eu tenho nessa reação para saber quanto CuO eu faço com determinada quantidade de cobre. Ficou claro isso, pessoal? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Eu sei que é bastante confuso de se entender isso, de se interpretar isso, então qualquer dúvida, por favor, grita aí que a gente resolve. Beleza? Bem, a gente está querendo encontrar uma massa, olha lá, a gente quer encontrar uma massa, certo? Massa de óxido cúprico, a partir de uma massa também de cobre. Por que eu sei que isso aqui é uma massa? Porque está sendo medido em gramas, olha. Sendo medido em gramas, né? Então é uma relação entre massa e massa. E, cara, para eu trabalhar com massa, eu tenho que chegar lá, olha, a partir da massa molar dessas substâncias. Então, malandro, a primeira coisa que você vai fazer antes de montar aquela regra de três, que é o problema ainda para a gente resolver, é trazer a massa do cobre, a massa molar do cobre, ok? E a massa molar do óxido cúprico. Por quê? Eu tenho uma massa e quero encontrar a massa do óxido cúprico. Então, para eu chegar nessa relação entre as massas desses caras, isso vai passar pela massa molar. Okay? Se fosse volume, eu usaria isso aqui. Se fosse quantidade de moléculas, eu usaria isso aqui. Sacou? Então, a gente vai ver depois um outro método para se resolver esses cálculos estequiométricos. Esse daqui é um método convencional. É um método que você vai encontrar em videoaulas lá no YouTube. É um método que você vai encontrar nos livros didáticos também. Mas depois eu vou ensinar um outro método para vocês que permite visualizar esses cálculos químicos de um panorama um pouquinho melhor, na minha opinião. Mas vamos lá. Bem,
Tendo, então, aqui a massa molar do cobre, bem, como é que eu sei essa massa molar? A questão me deu, olha lá, ó, cobre tem uma massa atômica de 63,5 gramas por mol, ok? Isso daqui, na verdade, isso significa que 1 mol de átomos de cobre tem 63,5 gramas. É isso, beleza? 63,5 gramas por mol. Tá, mas o cobre ali é uma substância, o cobre metálico é uma substância simples, né, e monoatômica, ou seja, formada por um átomo só, né? Agora, o CuO, ele é formado por cobre e oxigênio. Então, para calcular aqui, eu tenho que ter uma massa molar, que é a soma das massas do cobre e do oxigênio que compõem essa molécula. Então, se eu somo aqui a massa atômica do oxigênio, que é 16, com 63,5, isso vai dar 79,5, que é a massa molar do óxido de cobre. Foi? Tranquilo? E aí, o que eu faço com isso? Bem, agora a gente monta aquela regra de 3. Okay? Como é que eu monto essa regra de 3? Já que é uma relação entre massa e massa de cobre e massa de óxido cúprico, eu vou colocar aqui, olha, essa regra de 3 ela vai ser montada da seguinte maneira. Eu vou relacionar a massa do cobre, ok? Tentando escrever aqui, ó, massa do cobre, beleza? Com a massa, olha, do CuO. Ok? É isso ali que eu quero relacionar. Certo? Como é que eu chego nessa informação? Bem, vou chegar da seguinte maneira. Eu pego o coeficiente estequiométrico do cobre, ok? Já que eu estou aqui na coluna da esquerda, eu vou multiplicar a massa molar pelo coeficiente estequiométrico. Eu acabei de circular lá em cima, olha, tá vendo? O mesmo coeficiente 2, eu circulei aqui, está até de vermelho aí na lista, né? Para simbolizar que eles são o mesmo valor, né? E eu estou multiplicando, olha, por 63,5, que é o quê? Que é a massa molar do cobre sozinho. Okay? Por que eu estou fazendo isso? Esse coeficiente estequiométrico, ele me dá a proporção em mols de cobre para a proporção também em mols de óxido de cobre. Então, são 2 mols de cobre para cada 2 mols de óxido cúprico. Beleza? Então, quando eu multiplico 2 vezes 63,5, na verdade, eu estou multiplicando o número de mols vezes a massa molar. E olha só onde é que eu quero chegar. Quando a gente falou lá de mol, né, tinha uma fórmula, lembram? Para se transformar número de mols em massa e vice-versa. Tá? Essa fórmula é essa daqui, ó, número de mols é igual a massa dividido pelo quê? Pela massa molar. Ok? E aí, malandro, olha só. Número de mols igual a massa sobre massa molar. Se eu isolo esse M, se eu isolo a massa, passando aquela massa molar para o outro lado, ela vai passar, que está dividindo, né? Ela vai passar multiplicando o número de mols. Então, o número de mols vezes massa molar é igual a massa. Sacaram o que eu estou fazendo ali? Eu estou multiplicando o número de mols, que é aquele 2, que é o coeficiente estequiométrico do cobre, pela sua massa molar, porque isso é igual a massa, M do cobre. Ok? Eu estou relacionando massa a massa, é por isso que eu estou fazendo esse lance, beleza? E lá do outro lado, na mesma linha, mas na segunda coluna, eu estou fazendo a mesma coisa, olha só. Eu estou multiplicando o coeficiente estequiométrico, dessa vez do óxido cúprico, que é 2 também, pela sua massa molar, que é 79,5 gramas por mol. Olha aqui, 79,5 gramas por mol do óxido de cobre. Olha. Ok? E aí, o que vai rolar? Bem, eu relacionei a massa de um com a massa do outro, de acordo com as proporções estabelecidas na reação, que são os coeficientes estequiométricos. Mas a questão não quer que eu encontre apenas essa relação, ela quer que eu encontre a massa de óxido cúprico, em determinada massa de cobre, que é de 2,54 gramas de cobre, que é o que a questão me deu. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu montei essa regra de 3. Reparem que existem algumas coisas importantes na hora de se montar essa regra de 3, que são obedecer, por exemplo,
objetos de uma mesma coluna, valores de uma mesma coluna, são relacionados a uma mesma substância. Cara, isso facilita muito na hora de montar essa regra de 3. Então, se em cima eu tenho algo relacionado ao cobre, embaixo eu também tenho que ter algo relacionado ao cobre, ok? E na coluna da direita, aí eu tenho coisas relacionadas, né, massas no caso, relacionadas ao óxido cúprico. A mesma coisa ali. Olha, a massa em cima do óxido cúprico, que a gente vai calcular, que é de acordo com a proporção da reação, e esse X, que é a massa que eu quero encontrar. Beleza? O que eu faço agora? Agora eu multiplico essa regra de 3 cruzado e resolvo as contas. E aí, malandro, olha só o que vai rolar. Vamos ter 2 vezes 63,5 vezes X, que é esse lance aqui, ó. Beleza? Igual ao que está do outro lado ali, né? Então vai ficar 2 vezes 79,5 vezes 2,54, que é isso aqui, certo? E aí é só resolver essas contas e a gente vai chegar no resultado. Deixa eu dar um clear aqui. E a gente vê onde é que vai chegar isso. Pronto. Olha só. Resolvendo essas contas, a gente chega aqui no valor de X, que deu 3,18 gramas de óxido cúprico. Ok? Então, isso significa que a massa de óxido cúprico obtida a partir de 2,54 gramas de cobre metálico será de 3,18 gramas, que é o que eu quis aqui sinalizar. Ok? Reparem que eu resolvi isso de uma maneira que parece confusa a beça, né? Eu dei uma volta enorme, falei de um monte de coisa, mas, cara, é muito mais simples do que parece, tá? Eu sei que parece confuso e não é fácil de aceitar que isso é tranquilo, mas é sim. Eu vou mostrar para vocês de outro ponto de vista, tá? E isso talvez se torne mais claro por aí, ok? Por enquanto, pessoal, alguma dúvida? Vamos ver lá se vocês estão... Bem, nenhuma dúvida. A gente vai continuar, então, falar. Por que os coeficientes estequiométricos não multiplicam os componentes na segunda linha? Boa pergunta, Marcelo. Boa pergunta, sim. Bem, por que eu não multiplico aqui na segunda linha, né, por 2 também? Cara, porque aquele coeficiente estequiométrico que eu multipliquei em cima, ele está fazendo papel de número de mols, certo? E o 63,5, que é a massa aqui utilizada, na verdade, é uma massa molar. E a gente viu agora há pouco que número de mols vezes massa molar me dá a massa. Então, M é igual a N vezes MM, que é aquela fórmula que a gente escreveu aqui no canto esquerdo da tela. Certo? E aí, por que eu não multiplico embaixo, então, também? Porque embaixo ele já me deu uma massa, ele não me deu massa molar. Esses 2,54 gramas são uma massa de cobre. Eu não preciso multiplicar pelo número de mols para chegar na massa. Eu já tenho a massa. É por isso. Mais alguma dúvida? Foi? Esclareci a dúvida? Ok? Beleza. Bem, vamos voltar lá. Maravilha. Bem, vamos lá. Eu acho que o grande problema nisso tudo aqui é saber montar essa regra de 3. Ok? Saber montar essa regra de 3 é o grande problema disso tudo, porque o resto é matemática, cara. Tu resolve ali, multiplica cruzado, encontra o x e acabou. É isso. Né? Só que, cara, interpretar a questão, tirar as informações e montar a regra de 3 é a parte mais difícil disso tudo. Lógico. E aí, o que eu tenho que fazer? Como é que eu resolvo esse problema, então? Se isso aí é o problema, eu tenho que saber interpretar melhor a questão, não é isso? Bem, e se eu disser para vocês que tem um método que te dá um passo a passo, que se você seguir, você resolve o cálculo estequiométrico, mesmo sem saber montar muito bem essas regras de 3? Eu acho que é vantajoso, né? Se a gente soubesse passo a passo, se eu sigo ali os passos, né, pertinentes, eu vou conseguir chegar no resultado da mesma maneira, mesmo não sabendo resolver isso numa regra de 3 só, como a gente viu aqui. Bem, por que isso acaba sendo relevante? Porque quando a gente vê essa questão dessa maneira aqui, como vimos nesse exemplo, né, do cobre e tal, eu dei uma massa e te pedi uma massa.
mas nem sempre eu te dou uma massa e peço outra massa. Às vezes eu posso te dar um volume e pedir uma massa. Às vezes eu posso te dar uma quantidade de moléculas e te pedir um número de mols. Às vezes eu posso te dar o volume e te pedir um número de moléculas. Então, cara, isso pode ficar muito confuso dependendo da questão. Porque ele pode variar o que ele te dá de informação. Aqui ele me deu uma massa, que foram lá os 2,54 gramas de cobre, e me pediu uma massa. Mas nem sempre ele me dá uma massa e me pede uma massa. Ele pode me dar volume e pedir moléculas, pode me dar massa e pedir volume. Ele pode fazer a bagunça que ele quiser aí, cara. Isso vai complicar a sua cabeça na hora de montar essa regra de 3. É bastante confuso, tá? E aí, toda vez que você vai procurar essa informação de como é que se monta essa regra de 3 na internet, lá no YouTube, em videoaula, o cara vai te explicar 5 maneiras diferentes de montar a regra de 3 para cada situação, para cada combinação do que ele te dá e o que ele te pede. E aí, malandro, é muito mais coisa para lembrar. Na moral, muito mais complexo, na minha opinião, tá? Porque cada situação é um caso e vai ser muito difícil, tá? Sem contar que quando você resolve essa questão por uma regra de 3 só, como a gente fez agora, esse método convencional, geralmente as contas são mais confusas, tá? Você acaba fazendo contas esquisitas, acaba não simplificando, acaba não encontrando relação entre, né, algo que você possa simplificar, e aí as contas ficam esquisitas, valores estranhos, né? Geralmente isso ocorre em cálculos estequiométricos. E esse método que eu vou mostrar para vocês agora, que eu particularmente chamo de método dos 3 passos, posso talvez até dizer que talvez seja até prepotência minha dizer que é autoria minha, tá? Eu particularmente não vi em nenhum lugar até hoje esse método sendo explicado, né? Eu vi um caminho aí, uma oportunidade de montar um roteiro de como se resolver um cálculo estequiométrico, e, cara, facilita bastante as coisas. Embora você tenha que seguir mais passos. Lá a gente viu que dá para resolver uma regra de 3 só. Beleza, maravilha. Mas, cara, nem sempre resolver isso por uma regra de 3 só vai ser mais fácil. Eu posso, de repente, fazer 3 regras de 3, mas as contas serão mais fáceis. De repente, se você já entende quais os passos que você precisa seguir, você nem precisa, às vezes, montar a questão, montar as regras de 3, porque as contas se tornam fáceis de serem feitas. Vamos ver esse segundo exemplo? Olha só. Nesse exemplo, eu estou dando aqui a massa de álcool etílico, que é C2H6O, que deve reagir para fornecer 7,2 vezes 10 a 24 moléculas de CO2, gás carbônico. Ele está me dando ali uma reação química que ele considera como uma reação de combustão completa. Então ele quer saber a massa de álcool etílico necessária para fornecer essa determinada quantidade de moléculas. Olha só, então vamos já sublinhar aqui o que ele quer que eu encontre, que é a massa de quem? Do álcool etílico. A partir de qual informação? A partir da informação de 7,2 vezes 10 a 23 moléculas de quem? De CO2. Ok? De gás carbônico. Tranquilo? Olha aqui, ele me deu a reação já. Essa reação eu já sei que está balanceada, tá? Eu já conferi, mas olha só para conferirmos mais uma vez, olha. Carbonos eu tenho 2 nos reagentes, e aqui eu já tenho também, olha, 2 carbonos nos produtos. Hidrogênios eu tenho 6 hidrogênios nos reagentes, e nos produtos eu tenho também 3 vezes 2, olha, 6 hidrogênios. Oxigênios nos reagentes eu tenho 3 vezes 2, 6, com 1, 7. E aqui, olha, 2 vezes 2, 4, e 3 vezes 1, 3, totalizando nos produtos também 7, já está balanceada certinha a reação, ok? Beleza, olha só. Então, conferir que a reação está balanceada, a reação está ali, já sei o que ele quer que eu encontre, e já sei qual a informação que ele me deu, que é a quantidade de moléculas. Mano, o primeiro passo que você precisa realizar, são 3 passos, né? O primeiro passo que você precisa realizar, independente do que a questão te der ou te pedir, vai ser sempre encontrar o número de mols. Bem, se ele me deu número de moléculas, nesse caso, do CO2, eu tenho que encontrar o número de mols do CO2. Esse vai ser o primeiro passo. Sempre vai ser encontrar o número de mols, independente do que ele me deu. Se ele me deu moléculas, eu sei a relação entre mol e moléculas. Eu sei que um mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Eu sei, se ele me deu massa,
eu sei que número de mols é igual a massa sobre massa molar. Se ele me deu volume, eu sei que 1 mol são 22,4 litros na CNTP. Isso tudo está aqui do lado, tá? Olha só. Generalizando, se ele me deu uma massa, no caso ali ele me deu moléculas, não foi massa, né? Eu uso aquela fórmula, número de mols igual a massa sobre massa molar. Se ele me deu a quantidade de moléculas, esse aqui é o caso que a gente vai utilizar, né? Eu sei que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, se ele me deu um volume de um gás na CNTP, isso aqui é importante, tá, pessoal? Se ele não estiver nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, eu não posso usar essa relação, essa regra de 3, ok? Eu sei que 1 mol nessas condições equivale a 22,4 litros, beleza? E se ele me der o volume fora da CNTP? Se ele não estiver na CNTP, vamos supor que ele esteja lá numa temperatura de 27 graus Celsius e 1 atm. Cara, CNTP é 0 graus Celsius e 1 atm. Então não está na CNTP, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar esse número de mols a partir dessa fórmula, que eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né? Que é o PV igual a nRT. A gente vê isso na física, na química também, isso é bastante importante, é chamado de equação de Clapeyron. PV igual a nRT, acho que uma das fórmulas mais famosas aí dentro da química, tá? A gente faz aí tem algumas maneiras de se lembrar dela, né? A gente diz, por você nunca rezei tanto, né? Ou prefiro ver Naruto, também é uma maneira legal aí de lembrar disso. Né? Eu não gosto de Naruto não, mas tá bom. Ajuda a lembrar, né? Pelo menos. Bem, e aí o que eu faço? Nesse primeiro passo, cara, o que você precisa fazer é encontrar o número de mols. Eu estou circulando aqui de verde, tá? A partir da informação que ele me deu na questão, tá? Esse número de mols, independente do que ele me der, tá? É o que eu preciso encontrar. Então, repare que, se ele me der uma massa, eu tenho essa informação aqui, essa massa molar eu calculo, eu consigo encontrar o número de mols, sacou? Se ele me der uma quantidade de moléculas, que é o caso do exemplo ao lado, né, eu vou colocar esse valor aqui, no lugar desse x, e vou encontrar o número de mols. Se ele me der um volume na CNTP, eu vou colocar esse valor aqui e vou calcular o número de mols. Se ele me der um volume fora da CNTP, isso significa que ele vai ter que me dar também a pressão e a temperatura. Eu substituo esses valores na fórmula, na equação de Clapeyron. R é uma constante, tá? Que vale 0,082 atm, litro mol Kelvin. Tá? Então é 0,0, estou tentando escrever aqui, 82. Ok? Esse aqui é o valor do R. É uma constante universal dos gases ideais. E eu também consigo encontrar esse número de mols. Então, eu tenho aí 4 maneiras diferentes que a gente já falou antes de se encontrar números de mols, dependendo da situação. Nesse caso, olha lá, ele me deu 7,2 vezes 10 a 24 moléculas. O que eu fiz? Olha, eu peguei essa regra de 3 aqui, porque ele me deu moléculas, olha. Se ele me der a quantidade de moléculas, certo? Peguei essa regra de 3 ali e joguei aqui, ó. E substituir a quantidade de moléculas X pela quantidade de moléculas que a questão me deu. Encontrando o que, nesse primeiro passo? O número de mols. Só multipliquei cruzado, resolvi, deu, olha lá, 12 mols de CO2. Tranquilo? Então, o primeiro passo foi feito. Encontrei o número de mols. A gente viu aí as maneiras que se tem para se fazer isso. Ok? Bem, primeiro passo, ok. Próximo passo. Segundo passo é relacionar o número de mols que a gente encontrou no primeiro passo ao número de mols da substância que a questão quer que eu encontre. Presta atenção, vamos voltar lá no enunciado da questão. Ele queria que eu encontrasse a massa de álcool etílico. Está lá no início do exemplo, lá, logo no início da página aí, né? Qual a massa de álcool etílico, C2H6O? Beleza, ele quer saber a massa de álcool etílico. É isso que eu vou encontrar nesse segundo passo? A massa do álcool etílico? Não. Você vai encontrar o número de mols do álcool etílico. Então, o segundo passo é encontrar o número de mols do que a questão quer que eu encontre, da substância que a questão quer que eu encontre. Ok? Eu descobri aqui que a substância que eu quero encontrar é o álcool etílico. Então, eu sei que lá na reação
há uma proporção de 1 mol de C2H6O para cada 2 mols de CO2. Olha lá, vamos voltar lá em cima, a gente vai ver isso de novo. Olha só, na reação, eu estou mostrando a proporção entre esses caras, olha. Eu tenho 1 C2H6O para cada 2 CO2. Reparem que eu só estou me lidando aqui com essas duas informações, o CO2 e o C2H6O, certo? Não me importa ali o O2, não me importa o H2O. Assim como a gente viu lá naquele exemplo com as bicicletas, né? Tudo bem? Beleza? E aí? O que eu vou fazer agora? Agora que eu sei a proporção entre eles, 1 C2H6O para cada 2 CO2, vamos voltar aqui para o raciocínio. 1 mol de C2H6O para, então, 2 mols de CO2. Essa é a proporção dada lá na reação. Eu só tirei lá o recorte da reação 1 C2H6O para 2 CO2, certo? Bem, o número de mols que eu encontrei no passo anterior foi o número de mols de CO2. E olha lá o que eu vou fazer, eu vou colocar o número de mols de CO2 embaixo de número de mols de CO2. Saber montar a regra de 3 é importante, tá, pessoas? Olha, vou colocar aqueles 12 mols que eu encontrei, então, aqui, que é o que eu tenho. O que eu quero encontrar? O número de mols de C2H6O. Perfeito. Calculo agora, olha lá o que eu encontrei. 6 mols de C2H6O no segundo passo. Foi? Ok? Então, esse segundo passo é para encontrar o número de mols de uma substância a partir do número de mols que você encontrou no primeiro passo. Esse é o segundo passo. Tudo bem? Foi? Terceiro e último passo, pessoas. Vamos lá. Nesse terceiro e último passo, eu quero agora encontrar o que a questão está me pedindo de fato. Ela me pediu uma massa, certo? Se ela me deu ali a quantidade de moléculas de CO2. No primeiro passo, eu encontrei o número de mols de CO2. No segundo passo, a partir desse número de mols de CO2, eu encontrei o número de mols do C2H6O. E agora, no terceiro passo, eu vou encontrar a massa do C2H6O a partir desse número de mols que eu encontrei no segundo passo. Olha só o que eu tenho. Para eu encontrar, se a questão me pede a massa, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa fórmula aqui, bonita. Ó. Se a questão me pede a quantidade de moléculas, eu vou usar essa segunda relação aqui. Terceira relação, se a questão me pedir o volume de algum gás na CNTP. E a quarta relação, se a questão me pedir um volume fora da CNTP. Ok? E aí, jovem, olha lá, ele está me pedindo massa, então eu vou usar a primeira relação ali. Reparem que são as mesmas coisas que tinham lá no primeiro passo, então não é nada novo, não é um monte de mais outras coisas, né? São coisas que a gente viu lá no primeiro passo, são a mesma coisa, exatamente iguais, só que a diferença aqui é que eu não quero encontrar o número de mols como eu queria no primeiro passo. Eu já tenho o número de mols, porque eu encontrei isso, olha, no segundo passo, beleza? Esse número de mols eu já tenho. Então, o que eu vou encontrar agora nesse terceiro passo? Eu vou encontrar o que a questão está me pedindo, que no caso é a massa, a quantidade de moléculas, o volume na CNTP ou o volume fora da CNTP, dependendo da questão. Nessa questão, ele quer que eu encontre, olha, a massa de C2H6O. Então, o que eu tenho que usar? Eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó. Ok? E ela está aqui. Olha, número de mols igual a massa sobre massa molar. Beleza? A massa molar, o que eu faço? Como é que eu encontro? Massa molar é só somar as massas de cada átomo que compõe a molécula do C2H6O. São 2 carbonos de massa 12, 6 hidrogênios de massa 1, 1 oxigênio de massa 16. Essas massas, né, 12, 1, 16, eu tirei da tabela periódica, certo? E olha lá o que deu. C2H6O, que é o etanol, né? Tem uma massa molar de 46 gramas por mol. Substituindo os valores na fórmula, olha só. Esses 6 mols aqui, ó, do segundo passo, eu substituo no lugar do número de mols. E a massa molar 46, substituindo aqui no lugar do MM. Isolando a massa, encontramos ali 6 vezes 46, vai dar 276 gramas de etanol. E aí a gente matou a questão em 3 passos. E reparem, cara, que nenhuma das contas foi muito complicada, né? Não fiz conta quase nenhuma difícil aí.
o que torna tudo mais tranquilo, na verdade. Se você acaba se acostumando com esses passos, os cálculos estequiométricos passam a não ser mais um problema em uma prova como a do Enem, por exemplo, ou da UERJ. Beleza, pessoal? Bem, esses 3 passos, vocês não vão encontrar essa explicação aí no YouTube, vocês não vão encontrar em lugar nenhum a respeito disso, tá? Eu já cacei, já futuquei em tudo que era lugar, tentando encontrar alguém que tenha pensado nisso assim como eu, e eu até agora não encontrei, beleza? Então, isso é uma vantagem, tá? Porque depois que você saca esse lance, isso não se torna mais um problema. A gente vai ver então aqui, olha, dá tempo da gente fazer uma questão pelo menos? Vamos pegar aí, deixa eu ler uma questão legal aí pra gente que não demande muito tempo. Meu tempo tá bem curto mesmo. Olha. Ok, ok. Vamos pegar então aqui, ó, número 6. Por quê? Porque sim, tá? Ela diz assim, o ácido nítrico, que é HNO3, pode ser obtido pela reação. Ele me dá a reação que é essa daqui, certo? Bem, está balanceada já, eu já dei essa reação balanceada para não ser um problema. Qual a massa de ácido nítrico que pode ser obtida a partir de 32 litros de dióxido de nitrogênio e água em excesso? Então, reparem que ele quer a massa a partir do quê? A partir do volume. Volume de dióxido de nitrogênio, tá? Que são 32 litros. Isso na CNTP, ok? Ele está me dando ali a informação da CNTP, certo? Do volume molar, 22,4 litros. Como é que a gente vai resolver isso? Bem, eu poderia montar uma regra de 3 só, ou, literalmente, fazer pelos 3 passos. Eu vou resolver pelos 3 passos, porque eu só tenho 2 minutos, e eu acho que vai ser o suficiente, a gente resolve isso daí bem rapidinho, tá? Não é um problema muito complexo, não. Bem, deixa eu anotar aqui os dados no papel e a gente vai lá para a segunda câmera e a gente resolve isso lá. Calma aí. 3NO2 mais H2O formando 2HNO3 mais NO, certo? E ele me dá 32 litros de dióxido de nitrogênio. E ele quer saber o quê? Ele quer saber a massa do ácido nítrico. Ok. Beleza. Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui a câmera. Pronto. Bem, vocês estão conseguindo ver aí essa câmera, certo? Vai ficar mais fácil a gente resolver aqui no papel do que eu desenhando na tela, né? Vai ficar meio difícil. Bem, aqui fica mais tranquilo. Olha só, ele me deu esse volume, certo? E ele quer que eu encontre essa massa. Isso daqui não me importa, isso daqui não me importa. Ok? Então vamos lá. Bem, o que eu faço no primeiro passo? O primeiro passo é encontrar o número de mols. E ele me deu o volume. Como é que eu relaciono o volume na CNTP a mol? Eu sei que no primeiro passo, 1 mol equivale a 22,4 litros. Isso faz parte daquela regra de 3 lá. Se eu não me engano, terceiro dado lá no primeiro passo. Está aí, do lado, na coluna da direita, na folhinha. Né? E ele me deu um volume. Eu tenho que encontrar nesse primeiro passo o quê? Eu tenho que encontrar o número de mols. Nesse caso, o número de mols que eu preciso encontrar é desse cara, que o volume é dele. Né? Então, olha, o número de mols do NO2. Qual o volume? Em 32 litros. Beleza? Multiplica isso cruzado, olha só o que teremos. Número de mols do NO2 vezes 22,4 é igual a 1 vezes 32. Tranquilo? Temos então, olha, número de mols do NO2 sendo igual a 32 dividido por 22,4. Quanto é que isso aqui vai dar? Deixa eu resolver essa conta aqui rapidinho. A calculadora vai ser mais rápido para a gente não tomar muito tempo da aula seguinte. Né? Então, 32 dividido por 22,4, isso vai dar... Deu um número feio, quebrado, tá? Mas eu vou arredondá-lo aqui para isso não ser um problema. Deu 1,43 aproximadamente, tá? Bom, que na verdade deu 1,42857, enfim, eu arredondei para 1,43. Ok? Então, o primeiro passo foi feito, encontrei o número de mols do que o problema me deu, que é esse cara aqui. Segundo passo é o quê?
é a proporção entre o que eu tenho e o que eu quero encontrar. Tranquilo? Então, olha só. Eu tenho, então, 3 mols de NO2 para cada 2 mols de HNO3, certo? Essa é a proporção do balanceamento da reação, 3 para 2, beleza? Só que, olha só, eu tenho o número de mols, e esse número de mols é de quem? É do NO2. Então, vou colocar aqui embaixo, 1,43 mols de NO2, beleza? E eu quero encontrar o quê? O número de mols do HNO3. Lindo, bonito, belo. Olha lá, multiplica essa bagaça cruzado, teremos o número de mols do HNO3 vezes 3 é igual a 2 vezes 1,43. E aí, malandro, eu vou isolar aqui, ó, o número de mols do HNO3, sendo 2 vezes isso, vai dar 2,86, certo? Dividido por 3. Vou resolver isso aqui na calculadora. Dividido por 3, certo? Maravilha. Olha só que legal. Esse número de mols deu 0,95. Bom, segundo passo terminou aqui. Ok? Segundo passo. Terceiro e último passo é o que a questão quer que eu encontre, né? Um terceiro passo. Ele quer que eu encontre o quê? Olha lá. Ele quer que eu encontre a massa. Não é isso? A massa de quem? Do HNO3. A questão, se eu não me engano, já me deu a massa molar. Eu vou calcular aqui só para a gente lembrar como é que isso é feito, né? Porque se eu quero encontrar a massa, eu uso lá a primeira relação, que é número de mols igual a massa sobre massa molar. Beleza? Então, eu tenho que ter o número de mols, que eu já tenho, beleza? E a massa molar para encontrar esse M, ok? A massa molar do HNO3 vai ser 1 hidrogênio, então, uma vez a massa do hidrogênio, que é 1, mais 1 nitrogênio, uma vez a massa do nitrogênio, que é 14, mais 3 oxigênios, 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16, ok? Bem, calculando isso, olha, 1 mais 14, mais 3 vezes 16, 30, 48, né? 48. Cara, e agora? Agora é só somar. Olha, 48 mais 14 dá 50, 62, 63 gramas por mol. Essa é a massa molar do HNO3. Tudo tranquilo? Se eu não errei nenhuma conta, né? Tá tudo tranquilo. Né? Por favor, aí me corrijam se eu errei em algum lugar. Bem, número de mols igual a massa sobre massa molar. O número de mols eu tenho, tá? Aqui, esse número de mols aqui é o número de mols do HNO3. A massa molar também, do HNO3. Porque a massa que eu vou encontrar, que eu quero encontrar, tem que ser a massa do HNO3. Então, tem que ser tudo do HNO3, beleza? É isso que eu quero encontrar, né? A massa do HNO3. Então, olha só. Substituindo esses valores, eu tenho 0,95 mols igual a massa M sobre a massa molar que a gente acabou de calcular, 63. Vou passar esse 63 que está dividindo para lá, multiplicando, e teremos massa igual a 0,95 vezes 63. Certo? Quanto é que dá essa massa? Calculando aqui, só um minuto, vezes 63, redondos, sem arredondar aqui, né? Aqui eu arredondei no papel, mas na calculadora ali não, deu exatos 60 gramas. Perfeito, 60 gramas. Beleza, pessoal? Reparem que, olha, eu fiz conta pra caramba, mas reparem que o raciocínio foi simples em quase todos eles. Tá? Eu só segui os passos e o interessante disso tudo é que esses passos já estão prontos. Então, eu não preciso inventar a roda na hora de montar uma regra de trace e saber interpretar com muita clareza. Já está pronto de verdade aqui, você só precisa realmente adaptar esses passos para cada questão, ok? Tranquilo, pessoal? Belezinha? Olha lá.
60, letra A, gabarito, lindo, maravilha. Foi? Alguma dúvida restante, pessoal? Já invadi a aula aí de próximo professor, tô aloprando. Fala aí comigo. Alguma última dúvida? Bem, então é isso aí. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Vou encerrar essa aula já, tá? E até semana que vem. Falou!